Graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias, queridos, em Colossenses, no capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 8. Cuidado, olhe, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Querido Pai, Tu sabes que nós não temos nenhuma dignidade para abrir a Tua palavra, nem para lê-la, muito menos para tentar explicar. Mas nós estamos aqui dependendo do Teu Espírito, da Tua graça, para que Tu fales aos nossos corações, pelo Teu Espírito Santo. Nós esperamos em Ti. Nós pedimos que o Teu Espírito fale com os nossos corações, pela Tua palavra. Não leves em conta a limitação dos nossos pensamentos, dos nossos ouvidos, mas nos tragas a revelação de Cristo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O tempo tem suas maneiras de peneirar e testar as realizações humanas. Os homens projetam seus sistemas políticos, filosóficos, sociais, e por séculos as pessoas veem seus sistemas como o melhor. Vão para a guerra defendê-los porque acreditam que se esse sistema entrar em colapso, não haverá nada que faça a vida valer a pena, seja em sua época ou no futuro. Mas o rio do tempo vive entulhando de destroços sistemas políticos, sociais, filosóficos, estados, cidades, impérios, ditaduras, monarquias. E nós perguntamos por que aqueles que neles vivem sempre os defendem ou valorizam tanto? Por que os Estados Unidos estão nessa guerra do Iraque? Defendendo o quê? Em sua pequena e inspiradora obra Cristianismo e História, Herbert Butterfield observa que os sistemas humanos nascem, florescem, declinam, porque os processos do tempo têm seu próprio julgamento. Instituições que à primeira vista parecem meritórias, muitas vezes se transformam em ruínas.
porque o tempo se encarrega de mostrar as suas falhas. O que está em julgamento, é claro, não é este ou aquele homem, mas o seu próprio sistema. No fundo, é a inadequação da natureza humana que está em julgamento, porque no transcorrer do tempo é a natureza humana que transforma o que é bom em abuso. É a própria natureza humana que faz com que aquilo que é bom seja convertido em abuso. Paulo está aqui combatendo uma heresia que havia penetrado na igreja de Colossos. O Vale do Lico, a região ali onde estava a Frígia, onde estava a cidade de Colossos, tinha como deusa Cibele, aquela deusa da fertilidade, que governava os pensamentos da religião naquele local. Quero que você guarde bem assim no seu início. Foi da mentalidade oriental do cristianismo que surgiu a mariolatria. Foi depois de Teodósio. E foi do grupo do Oriente, da região onde hoje é a Turquia. É de lá que vem. Os princípios estavam aqui, na carta de Paulo. Ele está combatendo a raiz. Depois ela foi crescendo. O monasticismo, que é uma aversão ao gnosticismo, ou seja, uma atitude de autoaniquilamento do corpo, porque o corpo é mau, está aqui. No século IV, ele tomou a sua forma maior, a ponto de monges construírem uma torre e ficarem 36 anos em cima daquela torre, em pé, com chuva e frio. A comida era enviada por baixo, ele não tomava banho. 36 anos sem tomar banho, para aniquilar o corpo. A comida cheia de bicho, ele comia ali. Isso em nome de Cristo. Os monges faziam isto, para aniquilar o corpo. O princípio está aqui. Cuidado. Que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia. Essa é a única vez que a palavra filosofia aparece na Bíblia, no Novo Testamento. Só aqui. Filosofia. Não no sentido do estudo grego, mas ele está falando esta sua filosofia ou maneira de achar como viver a vida cristã. E ele usa então uma outra palavra, e vãs sutilezas. Vãs sutilezas, coisas ligadas a coisinhas. Por que hoje nós estamos divididos com relação a batismo? Imersão, ablução, aspersão, debaixo da bandeira, em nome do Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, só no nome de Jesus. Cada um dizendo as suas sutilezas. Aquilo que era para nos unir, nos divide. Porque a ceia, eu estou falando de duas ordenanças de Cristo, batismo, ceia. Duas ordenanças que eram para a igreja fazer, a ceia. Porque a ceia, transubstancial,
consubstancial ou de simples memória. Por que divisões? Por causa de interpretações, ideias. Cada um puxa a brasa para seu espeto, sustenta sua ideia. Aqui está o fundamento, a raiz, conforme as tradições dos homens. Palavra muito interessante. Palavra tradição aqui. Aquilo que nós aprendemos e que não pensamos por que isso é feito desse jeito. Conforme os rudimentos do mundo. Essa é outra palavra que Paulo chama atenção. Rudimentos. Stoikeia, cosmos. Rudimentos. Aquilo que ele está colocando como ABC. Mas é do mundo, não segundo Cristo. Distanciando-nos da pessoa de Cristo. Como isso começa? Pelo conhecimento. Nós conhecemos, precisamos de uma elevação. Existem 3 hierarquias de pessoas. Os carnais, aqueles que conseguem chegar por meio da fé, e os revelados, os eleitos, os especiais que têm o conhecimento. Os carnais, coitadinho destes, nunca vão chegar lá. Aí nós temos o princípio da criação do purgatório, que vai surgir lá adiante, no século VII. Purgatório. Como eles são carnais, tem que pagar depois a conta. Não vai ter que pagar aqui. Então você vai pagar lá. Quando ele morrer, a gente vai montar aqui um esquema, paga por ele, ou ele deixa algum dinheiro para pagar, fazer algumas espécies de chegar lá no Procon e retirar o nome dele que estava lá, fazendo petições especiais. Isto foi surgindo mais tarde, com endereço certo. O endereço é o homem sendo o centro da salvação, não Cristo, o homem. Os nossos méritos, as nossas ações. E aqui ele vai dizendo os rudimentos. Que coisa! Como foi que a astrologia entrou na história do cristianismo? Hoje nós temos dentro da igreja até leitura de horóscopo. Temos grupos cristãos que leem o dia do nascimento. Qual foi o mês que você nasceu? Fevereiro. Então você é Aquários. Então você tem... É Aquários? É ou é? É. Nós estamos saindo da era de Aquários agora? Ou saindo da era de Peixes? Eu não sei como é. Mas o que é isso? Olha, isto faz toda parte desse stoikeia. O que está governando os poderes astrológicos. Os anjos, ele usa a expressão aqui. Os anjos. Os poderes da ascese. Nós falamos há pouco da ascese, que é você limitar a você mesmo. Como o gnosticismo não tem um sistema muito fechado, ele tem muitas diferenças, muitas divisões, mas de modo geral ele está influenciando o cristianismo. Hoje nós temos muitos grupos cristãos que se autopunem, que criam sistemas de jejum para se mortificar, para tentar conquistar os poderes de Grayskull,
que são os poderes da feitiçaria. Não me entenda mal, feitiçaria não tem nada a ver com demônio. Como que não tem? Vai para Gálatas capítulo 5. Vamos ler os versos 19 e 20. Gálatas capítulo 5. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Quais são as obras da carne? E diz? Feitiçarias. Não é feitiçaria, é feitiçarias. Poderes do homem, poderes latentes da alma. Desenvolvimento da astrologia, os poderes misteriosos, da religião de mistério. Talvez Paulo esteja, vamos para capítulo 2 de Colossenses, verso 15, Colossenses 2:15. E, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ele falou lá atrás, nós dizemos que Cristo é o cabeça de todo o principado e potestade. E depois aqui ele diz, despojando os principados e potestades. Por quê? Dentro das 7 esferas que existem no gnosticismo e nas religiões de mistério, estes escalões, todos aí, você tem que ter, nesses aions, você tem que ter alguns santos para ser intermediários, porque senão você nunca vai chegar de Deus. Porque Deus é totalmente espiritual, eu sou carnal, e eu não posso chegar lá. Tudo desprezando Cristo, colocando Cristo em segundo plano. Cristo entra em algum lugar como coadjuvante, não como aquele que tem a plenitude, que é o Salvador total, em que eu deposito toda a minha fé e confiança nele. Nós temos hoje que desconstruir os sistemas de eleição que foram feitos por aí atrás, que nós temos que... Olha, meu pai cometeu um pecado, e eu herdei esta questão do meu pai, então eu tenho que fazer uma quebra de maldição. Eu tenho que entrar num reducionismo. Hoje temos uma irmã que foi para o ventre da mãe. Foi lá buscar as memórias intrauterinas, para buscar a força, tirar, libertar. Nós temos irmãos aqui na nossa igreja frequentando classes especiais, porque só os especiais conseguem chegar lá. Quem é carnal tem que ir para o purgatório. Ou então tem que pagar uma prestação depois no reino. Porque Cristo não serve, ele não fez uma obra completa. Vou ter que pagar. Irmãos de Deus, ou irmãos de Jesus Cristo e filhos de Abba, misericórdia. A graça de Deus. Paulo está batendo aqui no ponto central. Cuidado com a filosofia que lhe tira de Cristo, da suficiência de Cristo. Cuidado. E não pensa que a coisa não é quando a gente dá fé. Está entrando na história. Eu estou com um livrinho aqui, que eu li um pedacinho para vocês, chama História do Cristianismo, do Dr. Bruce Shelley. Ele faz algumas amostras de como a coisa é assim, ela é cíclica, assim como o povo de Israel.
O povo de Israel teve períodos de crescimento e depois eles começavam a decrescer e caía numa espécie de ditadura da ignorância. E aí eles caíam numa prisão. Passavam por um deserto. Aquele deserto eles estavam escravos. Na hora da contabilidade, é verdade que Deus não leva em conta. Se você não dá aqui, nós não preparamos para fazer isto aqui, nós vamos falar num outro domingo. Essas datas não são contabilizadas. Quando você conta o tempo de Deus, da construção, da saída do povo de Israel até a construção do templo de Salomão, faltam 93 anos. Eu vou fazer isto aqui no... Como é que chama esse troço? Data Show. Vou mostrar todos os períodos em que o povo de Israel esteve em escravatura. Deus não contabilizou esses anos. Eles ficaram sem ser contados. Porque Deus não leva em conta os tempos da ignorância. E os anos que o gafanhoto comeu, Ele faz restituir. Mas a igreja tem hoje uma revelação. Havendo Deus falado, muitas vezes, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, Ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. E nele Ele fez uma obra completa que não tem mais adendo. E não tem mais nada para ser feito fora de Cristo. Vamos para Hebreus capítulo 1. Vamos ler esse texto. Vamos ler Hebreus capítulo 1. Vamos ler até o verso 4, Renan, por favor. Hebreus capítulo 1, até o 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Eu falei das 7 esferas do gnosticismo, não vou citá-las aqui hoje, mas aqui nós temos as 7 posições de Cristo. Você não vai ficar procurando no resto da mensagem, senão você vai perder a história. Mas Ele fez todas as obras, assentou-se e foi ficar maior do que os anjos. Dentro do conceito gnóstico, os anjos têm uma hierarquia. E Cristo é apenas um mestre que veio a este mundo. Ele não é o pleno salvador, mas ele é uma hierarquia. Um daqueles que ele ocupa um certo lugar de destaque. Dentro do conceito da maçonaria francesa, ele ocupa o 18º grau. Se ele não está na posição do top, está numa posição elevada. Se ele não é a plenitude, Paulo diz, não, senhores. E o escritor aos Hebreus, depois de chegar no capítulo 2, verso 1, ele começa a expressão: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Por favor, leia outra vez. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Ele está falando da superioridade de Cristo sobre a hierarquia dos anjos e de toda a criação. E ele disse, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza
às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Verso 2 e 3. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Como é que vamos escapar se nós não tivermos atenção para essa tão grande salvação? Paulo diz assim, olha, se um anjo descer do céu, chegar aqui, sentar e disser assim, você tem o direito de exorcizar este anjo, mas é anjo de Deus, manda ele embora. Não, é o serafim que canta lá diante de Deus todo dia e está dizendo, manda ele embora. Não, é um querubim, é o Miguel que desceu. Se ele falar outra coisa além do que Cristo disse, escorraça o anjo. Seu anjo, pega a sua malinha e dá para trás. O que ele quer dizer com isso, gente? Há uma excelência, há uma plenitude, há uma pessoa que ocupa o lugar mais elevado, havendo chegado na posição que Deus, porque Cristo se esvaziou, até chegar na dimensão mais baixa. O que é a dimensão mais baixa? O corpo de Jesus colocado na sepultura. Deus, homem, cadáver. A morte tomou conta. Este cadáver de Deus aqui não pode ser mais baixo. O Criador do mundo numa sepultura. De repente ele é exaltado. Então Deus deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nas regiões inferiores da terra. Onde são essas regiões inferiores na terra? Alguns estudiosos da Bíblia dizem que no inferno, que a palavra inferno significa inferior, também as criaturas vão se dobrar diante da soberania de Jesus Cristo. Ele está acima de todo nome. Não existe nome maior do que o nome de Jesus. Nem o nome do Pai. Porque o Pai deu esse nome para ele. Um nome mais excelente do que todo nome é o nome de Jesus. O Pai que fez isso. Pelo que exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima. Uau! Se é Bíblia, é Bíblia. Não vendamos por menos. Um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, é o nome de Jesus, se dobre todo o joelho. E ainda nós encontramos um mundo em que as pessoas vão buscar, seja em profeta, seja em mestre, seja em pastor, seja em padre, seja em papa. Vamos ler Zacarias capítulo 12, de 1 a 6. Esse texto nos chama a atenção. Zacarias capítulo 12. Perdão, capítulo 13, Capítulo 13, de 1 a 6. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Renan, o que você entende de naquele dia haverá uma fonte aberta para limpar pecado e impureza? Haverá um dia em que Deus
fará essa obra. Naquele dia haverá uma fonte aberta para limpar o pecado. Qual é o dia que Deus tirou todo o pecado da humanidade? Num só dia. Será que é Zacarias 4:9? Deixa o dedinho marcado aí, vamos para lá. Vamos lá. Não é 3:9. 3:9. Zacarias 3:9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Qual foi esse dia em que alguém foi para uma cruz e disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim? Qual foi esse dia? Que dia foi este que alguém estava ali na cruz e Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos? E levando ele sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivêssemos para a justiça, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que dia foi este? Vamos voltar para lá, capítulo 13. Capítulo 13, vamos continuar. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão: não viverás, porque tens falado mentiras em nome do Senhor. Seu pai e a sua mãe que o geraram o transpassarão quando profetizar. Naquele dia se sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão quando profetiza. Nem mais se vestirão de manto de pelos para enganarem. Cada um, porém, dirá: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque fui comprado desde a minha mocidade. Se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas? Por que vocês estão mentindo a meu respeito, quando eu já fiz uma obra completa? Quando a minha obra foi consumada, que feridas são essas? Será que eu tenho que evoluir por um conhecimento especial para chegar a um maior ideal? Quando ele realizou esta obra, isto me parece que a coisa é muito interessante. O que são os rudimentos do mundo? Vamos dar uma olhadinha em Gálatas, capítulo 1, verso 14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. São duas coisas que a gente precisa ter cuidado. Tradição. Por que eu faço isso? Porque é da nossa tradição, mas tradição pode ser uma traição. Nós precisamos conhecer Cristo, a suficiência de Cristo, a eficiência de Cristo, a realidade da obra completa de Cristo e a pessoa de Cristo em nós. Agora vamos ler capítulo 4 de Gálatas, versos 3 e depois versos 9 e 10. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Mas agora Faz favor, leia um pouquinho. Esse é o 3?
Tá certo. Leia o 3, leia o 4 também. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Continue lendo até o 7. Para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos. O que é rudimento? É um ABC, nós temos agora a plenitude. O que é rudimento? Sábado é um rudimento. Lua nova é um rudimento. A festa dos tabernáculos é um rudimento. Uma mais, me ajudem aí. Comidas. Trombetas. A festa das trombetas. As festas, rudimentos. O que é a realidade? Cristo. Na plenitude dos tempos, enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para nos resgatar desses rudimentos da lei. A lei serviu de aio até Cristo. De Cristo para frente, Ele é a lei. Ele é a plenitude. Você hoje não cumpre a lei em Cristo. Cristo é o fim da lei. E em Cristo, a lei se torna internalizada em nós. Vamos mais aqui. Vamos agora ler o versículo 8, 9 e 10. E 11. Gálatas 4. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a Deus que por natureza não o são. Ele está falando dos gentios, que serviam a deuses que não eram deuses. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizá-los? O que está acontecendo com vocês? Vocês estão voltando aos rudimentos outra vez? Rudimentos fracos, pobres, que não podem satisfazer. Verso 10. Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Quando foi que aconteceu o primeiro Natal? Quando foi que aconteceu o primeiro Natal na história do cristianismo? Dou um presente. Não sabe? 325. Quantos anos tinham passado desde que Jesus tinha passado aqui? Quase 300 anos depois da sua morte. O que eles foram colocar o Natal em que dia do ano? 25 de dezembro. O que é dia 25 de dezembro? Dia do sol. O que tem a ver sol? Como é que foi entrando isto? Por que tem luzinha acendendo e apagando no Natal? Ninguém pensa por que. Por que tem coisa verde? Guirlanda. Eu estava lendo a tradição dos celtas dentro do Natal. Tem nada a ver com o cristianismo.
Nada a ver. Papai Noel. Hiena. Hiena não. Podia ser mesmo hiena. É rena. Podia ser hiena, que a bicha é engraçada. O que tem a ver? Tem a ver com o tilintar da caixa eletrônica. Tem a ver com Deus desse século. Mas é tão bonitinho, né? Tão bonitinho. Quando pega fogo numa loja de Natal, a gente fica com pena da pessoa que perde aquilo. Mas quando se vende uma ideia falsa em torno de um Cristo inexistente, que é puramente fantasia, ninguém se importa. Esse Cristo da natalidade falsa. Quero que você me mostre onde é essas mãos feridas. Que mãos são estas? São aquelas que eu fui me ferir lá na casa dos meus amigos. Foi lá que eu vim buscar, onde derramou o meu sangue, para que as gotas de sangue, cada uma delas, pudesse alcançar gente rebelde como eu e você. Da nosso egoísmo, da nossa possessividade, da nossa arrogância. Isso aqui é sério. O rio Amazonas começa com um riacho. E vira aquele caudal monstruoso, que chega a lugares com mais de 37 quilômetros de largura. Mas começa fininho. E Paulo está combatendo aqui. Olha aqui, meu irmão. Nós começamos com pequenas coisinhas. Aí vira agora adorando o sol. Primeiros adoradores do sol. O primeiro ídolo foi o falo. O pênis. O segundo ídolo foi o sol. Mas ele vem perpetuando dentro da igreja. Os ídolos e os profetas não estão falando. E aí o sincretismo, o casamento, vai se juntando. A igreja de Pérgamo, muitos casamentos. Estado, governos, poderes. Cadê Cristo na sua suficiência? Não, Senhor. Está aqui esse desmoronar de todo esse arquétipo que foi montado. Uma coisa tremenda. Deus precisa realmente remover de nós as coisas do Oriente, desorientar o nosso Natal, desorientar a nossa religiosidade de santos intermediários, de gurus, de pastores em posições de destaque, como se fossem sacerdotes, de clero e leigo. Isto é veneno do inferno que foi introduzido. E nós precisamos perder isto. Deus, pela sua graça e pelo seu Espírito. Olha que texto maravilhoso. Vamos voltar lá para Colossenses. Eu vou terminar aqui. Colossenses capítulo 8, capítulo 2, versículo 9. Portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Opa! Agora ele deu a tacada de mestre. Corporalmente, sabe por que corporalmente? Porque o corpo para os gnósticos era mau. E ele diz, não. O Deus que se encarnou, Jesus Cristo, na sua corporalidade, tinha a habitação de
toda a plenitude da divindade. Não faltava um só átomo de Deus nele. Era totalmente homem, totalmente Deus. 325, ano do primeiro concílio ecumênico, concílio de Niceia. Os padres, os bispos, de um lado e do outro, Ário se levantou, dizendo que Jesus Cristo não tinha a mesma substância de Deus. Era uma substância semelhante, homoiúcio. E aí foi uma guerra de 2 séculos, diz assim, a igreja ficou dividida durante 2 séculos por causa de um iota. Iota é a letra J, quer dizer, em português seria um I. Homoi ou homoúcio, 2 séculos brigando. Mas Ário continua vivo. Ele influenciou o pensamento teológico recentemente de alguns teólogos alemães, que são responsáveis por alguns pensamentos que pululam no seio da igreja hoje. Ário foi responsável pela conversão de Clotilde. Quem é Clotilde? Esposa do Clóvis. Quem é Clóvis? O rei Franco, mas a gente não sabe história, precisa saber. Por que tem limbo? A revista Piauí, vocês estão atualizados? Melhor revista do Brasil hoje, Piauí. Compre essa revista. Revista da Abril Cultural. Tem um artigo, esta semana, é a segunda revista. Você sabe por que eles puseram o nome Piauí? Diz que é o nome mais sonoro da língua portuguesa. Tem uma consoante, 4 vogais. Piauí. Olha que sonoridade bonita. Os estudiosos que pegaram essa aí agora. Não tem nada a ver com o Piauí, a revista. Revista maravilhosa. Um artigo do João Moreira Salles. Você sabe quem é esse camarada, né? Moreira Salles é dono de banco. Mas ele foi embaixador, é teólogo. Escreveu sobre o limbo. Porque esse teolegúmeno, o que significa este limbo? Por que apareceu este limbo? Afinal de contas, o que é limbo? Criancinha que morreu sem ser batizada ia para o limbo. O que é isto? De onde veio essa invenção? É uma invenção antiga. Lá do tempo de Clóvis já estavam falando do tal limbo. O filho do Clóvis morreu no dia do batismo. Morreu com a beca batismal. Clóvis disse, foi o batismo que matou meu filho. Nasceu o segundo filho. A Clotilde levou batizar de novo o menino. O menino adoeceu. Clotilde orou, o menino ficou curado. Clóvis vai para a guerra. Está perdendo dos lombardos. A guerra está chegando e ele está perdendo. Aí ele disse, Jesus, Clotilde, minha mulher, disse que o senhor é general. Olha a ideia de general. De onde vem essa ideia de general? Vem dos arianos, poderoso. Fica no intermediário. O senhor é general. Se o senhor me der vitória contra os exércitos dos lombardos, eu vou me batizar. O rei dos lombardos morreu e o exército fugiu. E ele saiu, chegou vitorioso, chegou para o arcebispo de Reims e disse, quero ser batizado. Conversão? Que conversão? Ganhou a batalha. Ele e os 3.000 soldados foram batizados na pia batismal de Reims. Apareceu o limbo para defender coisas, apareceram histórias. A gente não sabe por quê. Vão entrando os poderes dos cosmocrátares que governam este mundo. Esquecemos que Cristo fez tudo, que a salvação não depende do que eu faço, mas depende do que Ele fez. E eu agora
perco de vista a sublimidade de Cristo e vou então olhar outra coisa. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E o 10º, para a gente encerrar, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Também? Nele também fostes circuncidados. Não. Também nele? Também nele estáis aperfeiçoados. Também? Nele estáis aperfeiçoados. Tem mais perfeição? Como é que Deus nos vê? Nele. Presta atenção. Pega essa carta e risca tudo nele, em Cristo, nele, em Cristo, nele. Não pega os não, só nele. Faça isso em Efésios e Colossenses, você vai ficar. Só essa semana, dever de casa. Nele. Onde aparece nele? Em ele. E tome posse. Cada vez que você encontrar uma pepita dessas assim, sai dizendo assim: eu já estou santificado nele, já fui aceito nele, sou filho de Deus nele, sou perdoado nele. Tudo que Deus tem para mim é em Cristo. Queridos meus, a minha dificuldade é crer. Eu me lembro do pastor Abuchaim, depois de ter pregado uma mensagem, o irmão disse assim: pastor Abuchaim, que coisa maravilhosa. O pastor Abuchaim olhou para ele e disse: irmão, ore por mim. O que o senhor tem, pastor? Eu estou com um problema muito sério. Eu não consigo crer na Bíblia. Meu problema é que eu não consigo crer. Você ore por mim. O que está escrito eu leio, mas eu quero interpretar. Nosso problema é esse, nós não cremos no que Deus diz. Nós tentamos achar uma explicação. Não dá para descansar. Oh, meu Deus. Quando é que eu vou descansar no teu colo, dizendo, está tudo feito? Vão guardados no nome do Pai. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.